Pronto, vamos agora proceder ao lançamento deste livro que vocês receberam, António Baião de Ferreira dos Geses, à Torre do Tombo. Desde a sua constituição, há cerca de 3 anos, a Fundação Maria Dias Ferreira tem produzido uma obra editorial de relevo, sendo já 5 os livros publicados referentes ao património, aos lugares e às pessoas deste belo concelho de Ferreira dos Geses. Este ano não foi exceção, e por isso, e por se tratar do 50º do falecimento do Dr. António Baião, a Fundação quis prestar uma homenagem a este ilustre historiador e pedagogo de origem ferreirense, especialista na Inquisição, nascido em 1878, em Alcaidão de Santo Amaro, concelho de Ferreira dos Geses, e que foi durante 40 anos diretor da Torre do Tombo. Patrocinamos por isso a elaboração de um trabalho biográfico que desse a conhecer a nós e às gerações vindouras a sua vida notável e a sua obra. Para o lançamento deste livro, António Baião, de Ferreira dos Geses à Torre do Tombo, eu convido então para se unir ao palco a doutora Ana Cristina da Costa Gomes, historiadora, paleógrafa e talvez a melhor investigadora da história da vida e da obra do nosso homenageado, e o engenheiro Rui Baião, que é neto do biografado, Dr. António Baião, e que foi presidente da Unisis Portugal, que é porta-voz do Prémio Pessoa. E chama ainda o Dr. Paulo Correia Neves, que foi tanta coisa que nem vou mencionar, mas que dispensa apresentações, e que nos vão, que é o que escreveu esta biografia também, e que nos vão apresentar esta pessoa notável e esta obra. Bom, parece que agora já... Eu tenho um timbre de voz que normalmente não precisa de microfones. De qualquer modo, eu tenho um grande gosto de, em nome da família de António Baião, agradecer à Fundação Maria Dias Ferreira o gosto, o empenho, a dedicação, o estímulo, precisamente no lançar e organizar esta homenagem e este livro sobre meu avô. Meu avô tinha um enorme carinho por, enfim, pela toda a zona de Ferreira dos Geses, nascido aqui no Alcaidão de Santo Amaro, freguesia do Beco. Era aqui que ele gostava de passar os tempos de lazer, era aqui que ele gostava de se deliciar no dia de anos, no dia 10 de outubro, com o leitão assado no forno do pão, era aquilo que ele gostava de comer os grelos e os nabos cozidos em caixão nas panelas de ferro, e realmente era aqui que ele gostava de passear, agarrado ao seu cajado, precisamente por montes e vales e pelas encostas e as capelinhas que ele bem conhecia. Por tudo isto, realmente é uma saudade para mim, mas é um gosto imenso de ver agora colocada em livro, precisamente não só a sua vivência familiar, mas essencialmente a sua vivência enquanto homem de letras, enquanto historiador, enquanto paleógrafo, precisamente tendo uma obra extensa ao longo de muitos anos como diretor da Torre do Tombo, mas também como académico ilustre. Para realmente falar precisamente dessa presença e de toda essa vivência e todo esse marcar no ponto de vista, vamos lá, de obra feita, a doutora Ana Cristina falará muito melhor que eu. Eu realmente o que tenho para relembrar é o avô querido e
o avô que tem aqui nesta cerimónia muitos dos seus netos, bisnetos e quadrinetos, e que precisamente mais uma vez agradecer à Fundação toda a gentileza e todo o empenho com que, digamos, lançou este livro. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu não me irei alongar muito naquilo que diz respeito ao Dr. António Baião, porque para isso a doutora Ana Cristina da Costa Gomes falará seguramente mais e melhor. Queria apenas dizer que, de facto, é um prazer, ano após ano, podermos, na Fundação Maria Dias Ferreira, e nesta gala em particular, revisitar os grandes vultos da história de Ferreira do César. Hoje falamos do Dr. António Baião. Nos anos anteriores tivemos a oportunidade de revisitar a obra do pintor António Baeta, as músicas de Alfredo Keil, o trabalho da doutora Maria Emília Batista Pereira, ainda viva, felizmente, e também apoiar uma edição de uma jovem historiadora deste concelho, a doutora Ana Torrejais, naquele que é o trabalho mais completo sobre o património deste concelho. Efetivamente, a Fundação tem tido um esforço notável desde a primeira hora em relembrar aqueles que são efetivamente os grandes vultos da história de Ferreira do César, e Ferreira do César pode-se orgulhar de ter tido efetivamente figuras gratas que prestigiaram o concelho a nível nacional. O Dr. António Baião foi aquele que durante mais anos desempenhou o cargo de diretor da Torre do Tombo. É de facto um vulto da cultura portuguesa, mas também, como já disse o Sr. Engenheiro Rui Baião, alguém que sempre se dedicou a Ferreira do César com muito carinho e com muito afeto. No Almanaque Bertrand, por exemplo, escreveu diversos artigos onde versava precisamente a temática ferreirense. Artigos como O Meu Querido César, A Flora Gigantesca do Termo de Dornes, Uma Festa em Santa Leste do Beco, A Barragem do Castelo de Bode ou A Origem das Fogaças. Isto para não falarmos, obviamente, daquela que é, ainda hoje e seguramente para sempre, a mais completa monografia deste concelho, publicada em 1918 e que tem o nome de A Vila e Concelho de Ferreira do César, e que já vai na 4ª edição. É de facto uma obra notável, aquela que António Baião dedicou à historiografia em geral. É de facto uma obra de importância extrema para o Concelho de Ferreira do César, todo o conjunto de artigos e o seu livro dedicados a Ferreira do César, e evocar António Baião no ano em que se completam 50 anos sobre a sua morte é efetivamente algo de inteira justiça e um motivo de orgulho, sobretudo para aqueles que estudam a história do concelho e que sabem efetivamente o valor e a dimensão da obra de António Baião. Penso que é importante realçar o facto de também a Câmara Municipal de Ferreira do César este ano ter batizado a sua biblioteca com o nome deste ilustre historiador. Faz justiça ao seu nome e a tudo aquilo que o Dr. António Baião fez por Ferreira do César, e espero que efetivamente a Fundação possa continuar a reviver, a relembrar todas estas figuras que fazem parte de um passado que nos pertence a todos, porque todos somos ferreirenses, todos temos aqui as nossas origens ou somos naturais deste concelho, e se explicarmos às gerações mais novas a importância destes vultos, seguramente construiremos gerações mais bem preparadas para encararem um futuro que não se adivinha risonho. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Aos olhos do poeta Pablo Neruda, um livro era visto como algo sem solidão, um espaço povoado por homens e ferramentas e, acima de tudo, como uma vitória. Não uma vitória do seu autor, mas de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíam para a sua realização ou protagonizavam a teia da sua trama narrativa. É bem verdade que a poesia canta a vida e que um livro se tece de contactos humanos e, nesse sentido, se constitui como a melhor forma de fuga à solidão. À semelhança do poeta Neruda, devemos fazer uma ode ao livro hoje apresentado, António Baião, de Ferreira do César, à Torre do Tombo. Não tanto pela obra em si, mas pelo seu propósito, o de prestar homenagem merecida a António Baião, valvidos 50 anos após o seu falecimento.
De António Baião não falarei, porque melhor fala a sua obra, sendo este livro meramente uma chave para abrir as suas portas. As portas do Palácio da Memória, como dizia Santo Agostinho. Mas nunca será demais recordar alguns tópicos do homem, o diretor do então Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que ao longo de 40 anos conviveu de perto ou deu vida à documentação manuscrita até então desconhecida. Destaque-se principalmente a sua mestria como paleógrafo, que lhe permitiu selecionar, cifrar, analisar e transportar para a luz do dia figuras eminentes da cultura portuguesa como Damião de Góis, Fernão de Magalhães, Pedro Nunes, Afonso de Albuquerque, entre tantos outros que não posso enumerar aqui com o tempo que tenho. Múltiplos foram os temas que animaram a sua escrita, mas insistiu de forma muito especial numa área, a área da Inquisição portuguesa, estendendo-a a Goa e ao Brasil. No que diz respeito ao Santo Ofício, a principal virtude dos textos de António Baião residiu em conseguir guardar os nomes de vítimas em lugares de fala, em que a verdade era extorquida à força da tortura e da denúncia. Neste sentido, podemos afirmar que os seus textos fazem justiça no fio irreparável do tempo. Baião abre ao leitor os corredores sinistros do Santo Ofício, onde a ação é revivida ao sabor da sua pena, desvendando o horror e a morte. Mas ao ler este investigador, é importante sabermos que, apesar de ter escolhido como tema preferencial a Inquisição, acreditou na vida e nos encorajou a ter para a existência, e passo a citá-lo, o mesmo sorriso altivo de quem não deve nem teme, a mesma coragem de quem não recua perante a navalha do fadista jogado nas encruzilhadas, nem perante o revólver do ladrão que assalta no meio da estrada. O livro António Baião, de Ferreira do Zézer à Torre do Tombo, apresenta a vida e a obra incontornável deste historiador de Ferreira do Zézer, acompanhado de uma resenha bibliográfica o mais exaustiva quanto possível para quem quiser percorrer de forma atenta a sua obra. Termina com um estudo genealógico bastante interessante da autoria do Dr. Paulo Alcobia Neves. Mas a publicação desta obra é uma vitória não só pela homenagem que encerra, mas pelos contactos e esforços que conseguiu congregar para a tornar possível. Devo, por isso, terminar a agradecer aos que tornaram este sonho uma realidade e este livro um espaço preenchido de boa vontade. Em primeiro lugar, agradeço à Fundação Dona Maria Dias Ferreira, na pessoa do seu presidente, o Sr. Engenheiro José Afonso de Sousa, por ter acreditado neste projeto e ter facilitado todos os meios para a sua concretização. À família de António Baião devo uma imensa gratidão pessoal pelo estímulo ao meu trabalho sobre António Baião e pela confiança em mim depositada para escrever esta biobibliografia. Ao Dr. Paulo Alcobia Neves, todo o esforço desenvolvido. Foi o Dr. Paulo que se responsabilizou pela congregação dos esforços, não sendo demais afirmar aqui hoje que foi a verdadeira alma deste projeto. Ainda ao Luís Taclin, o excelente cuidado posto no design gráfico desta obra. Finalmente, a todos os presentes por disponibilizarem o seu tempo para assistirem a esta sessão. Muito obrigada.